Irmãos, depois de termos meditado nos últimos domingos sobre as parábolas do reino, parábola do bom semeador, parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola escondida que foi achada, nós agora entramos para uma época onde meditamos no que Jesus fez, como Jesus agiu. Porque o ensino de Jesus está atrelado à sua própria vida, à sua própria forma de olhar as pessoas e agir em favor delas. Por isso hoje nós ficamos pensando, como pode ele ter desejado ir para um lugar distante, deserto. Ele desejou ir para um lugar deserto. Por quê? Porque João Batista, aquele que havia batizado, o primo dele, que havia batizado ele próprio, morreu, foi decapitado pelas mãos de Herodes. Herodes se encantou com a sua enteada, filha da sua esposa atual, que o nome dela era Salomé. E ele, regado pela bebida, falou para Salomé: olha, você é tão bonita, que o que você pedir, eu te darei. E aí então, Salomé vai até a mãe, e a mãe fala para ela: olha, pede a cabeça de João Batista num prato. E assim acontece. Herodes, não querendo contrariar o pedido da sua esposa e de sua enteada, e com medo de faltar com a palavra, diante dos convidados, ele havia prometido fazer qualquer coisa, ele manda decapitar João Batista. E assim ele é morto. Quando Jesus fica sabendo disso, ele decide ir para um lugar deserto. Por isso ele vai àquele lugar. Ele vai lá para pensar no seu primo, a Bíblia não fala o porquê, mas de certo a gente imagina que ele sentiu profunda tristeza, ao ver o seu primo, ao saber que o seu primo havia falecido. E o João Batista era aquele que havia sido preparado por Deus para pregar no deserto. Então, Deus havia prometido ao povo de Israel que enviaria um preparador do caminho. E esse preparador gritaria no deserto para preparar o caminho para o Messias, que de fato era Jesus Cristo. E Jesus vai ao deserto para chorar a sua perda, para meditar no sofrimento da vida. Só que, para chegar a essa região deserta chamada Betsaida, nós vamos ver no próximo slide, Ed, pode passar? Ele tem que cruzar o lago da Galileia. Ele estava provavelmente ali naquela região de Cafarnaum, no lado esquerdo, e precisava ir para Betsaida. Ele entra no barco então e vai. No entanto, toda aquela região, as pessoas ficaram sabendo disso. E o que acontece? Pode passar mais um, Ed. Eles vão atrás e atrapalham o luto de Jesus. Quando Jesus chega na margem de Betsaida, o que ele encontra? Ed, pode passar? Ele encontra ovelhas sem pastor. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se reunindo naquelas margens, buscando cura, buscando consolo para os seus corações. O que Jesus encontra na outra margem, de fato, era um deserto, mas um deserto de corações. Corações que precisavam de saúde. Porque o que é a doença, na verdade? A doença nada mais é do que uma pessoa vazia de saúde. Você sofre um deserto de saúde, fica doente. O que é uma pessoa enlutada como Jesus? Estava vazio do quê? É um deserto do quê? É um deserto que não tem mais aquela pessoa amada. Você, na verdade, quando se sente triste, abatido, você sente um deserto no coração. Sente o vazio lá dentro. A família da dona Teresa Zábel, que está aqui ouvindo a palavra hoje, eles estão nesse deserto, no deserto da dona Teresa, ou seja, ela não está mais aqui. Por isso sentimos esse vazio. E assim haviam muitas pessoas enlutadas, doentes, carentes, sofredoras e assim por diante. Jesus chega então em Betsaida, esperando encontrar um deserto de terra, e encontra um deserto de ovelhas, de pessoas. E aí ele se compadece.
A Bíblia fala que as entranhas de Jesus sentem amor, né? Se remexem ali por eles. É uma forma que se utilizava na linguagem bíblica para dizer assim, ó, sentiu muita compaixão, sentiu muita empatia. O que é empatia? O que é compaixão? Compaixão é sentir a mesma paixão. E paixão é sofrimento, não é estar apaixonado, né? Então, compaixão é sentir o sofrimento do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. E foi isso que Jesus fez. Se colocou no lugar de cada pessoa, de cada deserto individual que estava diante dele na margem da Galileia. Aí Jesus se compadece deles. Vamos ver no próximo slide, né? Jesus sente pena de nós também. Por quê? Ele sabe como está nosso coração. Ele sabe o vazio que existe dentro de nós. E não é porque há um pastor pregando numa igreja que ele também não sinta o vazio. Todos nós sentimos. Eu não estou aqui porque eu tenho um coração cheio de amor e graça e quero distribuir a vocês. Bem pelo contrário. Se eu sou pastor e estou aqui, é porque meu coração é tão vazio quanto de qualquer pessoa neste mundo. O que eu faço é receber de Deus o amor que vem dele e direcionar vocês e dizer, ó, é em Deus que vocês têm o preenchimento do coração. É em Deus que vocês vão ter águas de fontes de água viva. É em Deus que vocês vão ter o pão, a graça, o amor, o perdão. Não é na igreja, não é em mim. Nós lemos em Atos, né, um cristão black bloc, né, um radical, ele pichou o templo de Salomão. Colocou Atos 12. O que está em Atos 12? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não está aqui nessas paredes, não está lá no templo de Salomão, nem na catedral de Nossa Senhora Aparecida, nem em nenhum lugar. Deus está em sua palavra. Deus nos preenche por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. E é por meio da Bíblia que ele diz o quê? Que ele nos ama. Que ele enviou seu Filho Jesus para se compadecer por nós. Se nós meditarmos em Jesus, quem de fato é Jesus? É o Filho de Deus, o Deus que desceu do céu para sentir o que um ser humano sente. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu sede, fome, Jesus sentiu o luto, a morte do seu primo. Né? E o luto que ele sentiu não é assim, porque eu sei que João Batista está num lugar melhor. Não consola ninguém, nem a família Zabel, dizer que ela está no lado de Deus no céu. Traz um confortozinho, mas assim, tá pastor, mas e daí? Eu sinto falta dela aqui, ó. Eu sinto falta do cheiro do bolo dela quando eu ia lá. Eu sinto falta do quarto dela, ela habitando ali. Não é saber que ela está no céu. A gente sabe, né? Ela morreu na fé, é um consolo em vista dela. Mas a dor que a gente sente no coração não é pelo destino de quem morreu. É pela falta que sentimos dessa pessoa. Hoje, agora, nesse momento. O luto dura para sempre. Você só vai revivendo ele de formas diferentes. Mas a falta daquela pessoa estará lá. Aquele deserto pulsa em nossos corações. Pergunte também a uma pessoa que é viciada, um alcoólatra, um adicto no crack. Ele vai ter que lutar a vida inteira contra aquele impulso. Tem vezes que o deserto é maior, tem vezes que é menor, mas ele está lá. E aí, quando a gente olha para o nosso coração, a gente constata isso. O vazio que há em nossas vidas. Na época de Jesus, o povo não conseguia preencher a vida como nós conseguimos hoje. Nós preenchemos o nosso vazio como? Como que você preenche o deserto do Saara com verde hoje? Com plantas artificiais. Né? Você compra lá um cacto artificial, uma palmeira artificial, coloca lá em Dubai, no deserto, nossa, que maravilhosa paisagem. Tudo planta artificial. Né? Nós enchemos nossos corações de plantas artificiais. É o carro novo que nos dá uma pequena alegria, mas ela dura 1 mês ou 2. Depois já virou usado, já não está tão alegre. É a vitória do Brasil no futebol, do nosso time no campeonato, dura 1, 2 dias. Depois passa. É a roupa nova que a gente compra no shopping, que traz um alento, depois passa. É a TV a cabo que a gente troca de canal, o programa que a gente quer ver, depois passa. É o curso novo que a gente está fazendo, que é tão legal, conhecendo pessoas novas. Tudo isso é bom, devemos ter alegria em todas essas coisas, isso é a vida humana.
mas não é isso que vai preencher o deserto que há na nossa vida. Quando a gente encontra a morte de um familiar, quando a gente vê um filho doente, a gente sabe que não é nosso carro novo que vai nos trazer alegria naquele momento. Quando o deserto nos encara face a face, quando o abismo olha para você, olha para mim, a gente pode trocar o canal da TV a cabo, pode comprar o carro que for, a roupa que for, pode ir no melhor lugar do universo, mas o deserto continua lá, o vazio continua no seu coração. Por isso é muito bom esses momentos também, onde nós sentimos isso como aquele povo sentiu. E aí a gente busca Jesus, aonde quer que ele vá. O povo teve que correr, costeando o lago da Galileia até chegar ali, aguardando o Salvador. E ele se compadeceu de nós. Como que ele faz isso? Próximo slide. Jesus se compadece de nós, se tornando um deserto, para nos transformar em jardim. A Bíblia em Filipenses diz o quê? Que Jesus é o Filho de Deus, ele vivia na glória. Ele desceu da glória do Pai. Ele se encarnou como um ser humano, ele se limitou a estar só num lugar. Ele não podia usar os seus poderes plenamente, porque senão ele nem morreria. Ele teve que abrir mão do seu poder. Ele teve que sentir tudo o que nós sentimos. Como eu disse, o luto do primo dele. Ele tinha o poder de ressuscitar o primo dele. Não, eu sou o Filho de Deus. João, levanta-te e anda. Mas ele não fez. Ele sabia que ele podia, mas ele não fez. Ele sabia que João Batista estava com o pai dele, mas mesmo assim ele sentiu aquele deserto da falta da pessoa amada. Assim é a nossa vida. Nós sentimos esse vazio e Jesus também sentiu. Ele se torna esse deserto, um ser humano como nós, e na cruz ele é abandonado por Deus de verdade, para concluir a desertificação do Filho de Deus. E aí ele entrega o seu espírito e morre. O deserto que Jesus se torna é o deserto que nós deveríamos ser. Deus deveria ter nos abandonado completamente. Deus não deveria dar pão, água, nada a nós, porque nós não merecemos nada disso. Nós não merecemos o pão que nós ganhamos, a água, o emprego que nós temos, as bênçãos que recebemos de Deus, nós não merecemos nenhum. O perdão, a salvação, a vida, não merecemos, de fato não merecemos. Pior ainda se a gente se julga melhor que o outro, né? Aquele pobre que ganha Bolsa Família, aquele assassino, esses não merecem, né? A gente se preocupa com Bolsa Prisão, mas a gente também não olha para nós, a gente não vê que a gente não merece o que a gente tem. Por mais que a gente trabalhe, não é merecimento nosso. Quem é sincero sabe que a gente trabalha bastante, mas que a bênção de Deus, se não é Deus abrindo as portas, se não é Deus indicando o caminho, a gente não chega a lugar nenhum, por mais competente e preparado que sejamos em nosso trabalho. Não chega. A gente vê isso em nossos empregos, na nossa família. Se não é Deus proteger os nossos filhos aonde a nossa mão não alcança, a gente não vive em paz. Então nós não merecemos nada neste mundo. Por isso, a graça de Deus é ainda mais impressionante. Para um povo que não merece nada, ovelhas sem pastor que somos nós, clamando, Jesus, olha para nós. Ele olha para nós. E ele não diz assim, eu vou curar esse povo porque eles merecem. Nossa, andaram tanto, coitados, caminharam tanto, se sacrificaram tanto. Jesus se compadece, sente misericórdia do nosso coração, do nosso sofrimento. Não é porque a gente merece. Não é porque eu fui até Nossa Senhora Aparecida, andei de joelhos. Não é porque eu estou aqui na igreja, sou membro desde não sei quando, ou porque eu sou novo na igreja, então eu me converti. Não é por nada do que a gente faz que atrai o amor, a misericórdia e o perdão de Jesus. Não foi o sacrifício do povo que fez Jesus descer do barco e curar, ensinar, consolar. A Bíblia fala o quê? Jesus viu o povo. É Jesus que olha. Não somos nós que chamamos a atenção igual naquela música do Zaqueu. Olha para mim, eu subo para o Senhor me ver. Não. Jesus olhou. Ao mesmo tempo que o deserto, o abismo olha para cada um de vocês, olha para mim, Jesus se coloca no meio, encara o deserto e diz, você vai se transformar num jardim. E olha para nós e diz, e esse jardim vai estar dentro do seu coração.
Por isso Isaías fala, né, que o bosque vai se transformar numa floresta de ciprestes, de cedros do Líbano, aonde há deserto, fontes de água brotarão. Quem tem sede, venha, quem tem fome, venha, pois eu darei de beber e darei de comer a todos vocês. Deus concede as suas bênçãos para nós diariamente, aos que estão enlutados, a família Zabel, aos que estão sofrendo com desemprego, com a deficiência econômica de nosso país, culpa do nosso governo. Deus olha para nós e diz: não se preocupe, pois eu sinto compaixão de vocês. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei o que é ter crise econômica, porque o meu filho Jesus, como filho de José, passou por crises econômicas também, onde o pai dele não conseguia vender tantos móveis como poderia. Jesus passou dificuldade na vida. Por isso eu, teu Deus poderoso, por meio de Jesus, sei todas as dores que você passa e eu conheço o deserto do seu coração. Mas a Bíblia fala que não existe deserto onde Deus não esteja. Pode ser que você não veja, né? No próximo slide, não há deserto onde Deus não esteja. E por mais vazia que seja a nossa vida, por menos que nós tenhamos, nós somos sempre convidados a partilhar o que recebemos de Deus. Quem partilha nunca vai sentir falta. Deus restitui. Isso é promessa na palavra. Nunca vai faltar o pão para aquele que ajuda o próximo. Nunca vai faltar água para aquele que dá de beber para quem tem sede. Não vai faltar. Promessa de Deus. Não é promessa neopentecostal. É promessa da Bíblia. Quando você ajuda, não é da oferta só. Quando você ajuda, quando você oferta, Deus retribui. Deus recompensa a sua oferta aqui na igreja, Deus recompensa a sua oferta lá fora. Quando você estende a mão para o pobre, está na Bíblia mesmo. Não é que ele vai, não é investimento, que ele vai dar em dobro. Isso daí não. Mas ele recompensa, ele te ajuda, ele vai te dar mais para você partilhar ainda mais com as pessoas que te cercam. Foi esse o milagre. Os discípulos viram aquela multidão e pensaram: já é tarde, manda eles embora, Jesus, porque não tem comida. Mande eles embora para que comprem comida nas vilas. Jesus olha para os discípulos e pensa assim: como está deserto o coração de vocês, né? Estão aí há 1 ano comigo, quase 2, pregando, ouvindo a palavra, expulsaram demônios, viram vários milagres e ainda assim não creem de fato em quem eu sou, né? Tragam aí o que vocês têm. Temos só 5 pães e 2 peixes. Como que a gente vai fazer para dividir para 5.000 pessoas? Jesus fala: toma e divida. Ele deu graças, distribuiu aos discípulos e os discípulos distribuíram ao povo. Naquele dia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. E no final sobraram 12 cestos. A generosidade de Deus é impressionante, né? É por isso que Deus dá a nós até mais do que nós precisamos, não é verdade? Deus dá a nós mais do que nós precisamos. Não porque nós merecemos, mas porque Ele quer dar. Tudo que nós temos não é a mais do que a gente precisa. As bênçãos que nós temos em nossos filhos não são coisas maravilhosas que a gente não imaginava ter, né? Bênçãos nos filhos. O nosso casamento, firmado ali com Deus, não é maravilhoso? A gente tem problemas? Tem, quem não tem? Mas não é maravilhoso as bênçãos que Deus traz a nós por meio da esposa e do marido, dos filhos, do nosso trabalho, né? O nosso trabalho não é maravilhoso como Deus abre as portas. Ele dá a nós tudo que nós temos. Até TV a cabo que você vai ver o seu filme, é Deus dando e assistindo com você ali. Certamente Jesus gosta de ver as novas séries de Hollywood. Como ele não precisa pagar ingresso no cinema, ele vê antes da gente. Mas ele está lá olhando, rindo com a gente. Ele gosta de dar o prazer da gente jogar futebol. A gente está machucado, ele recondiciona, ele tá em cada detalhe da vida. Até na balinha que você compra para o seu filho, lá está Deus. Ele está em tudo que a gente tem, em tudo que a gente faz. Porque Ele não faz só o necessário. Ele dá 12 cestos a mais ainda. Ele quer ver o povo saciado, quer ver o povo feliz. Por isso, ser cristão nesse mundo é sofrer, lógico que é, mas é também se alegrar em tudo que nós temos. Não precisamos ter crise de consciência, de ter alegria nas bênçãos que Deus nos dá, nas coisas que nós ganhamos. E essa alegria deve, no último slide, nos ajudar
a levar água e comida ao deserto que existe nesse mundo. Se Deus dá a nós a mais do que nós precisamos, a nossa alegria também deve se expressar não em sentar e aproveitar, mas em levar ao menos favorecido, em levar aquela criança que precisa. Nós somos desafiados a no Natal ensinar nossos filhos, olha filho, o que você quer ganhar? Tal coisa. Eu vou te comprar um presente um pouquinho menos caro e o que sobrar eu vou dar para uma criança carente, você vai me ajudar a dar. Olha filho, você escolheu isso? Não, muito caro, eu vou dar um pouco mais barato e eu vou comprar ainda outro brinquedo. Ah pai, 2 brinquedos é bom. Não, um você vai dar para uma criança da pedreira que o pai e a mãe não têm dinheiro mesmo para comprar um presentinho para eles, você vai levar lá. Nós somos desafiados a ser criativos, a partilhar o que nós temos. É isso que fazemos nas nossas ofertas, não é? Nós ofertamos assim de forma generosa, porque Deus coloca em nosso coração e nos dá mais do que nós precisamos. E aí nós podemos ofertar ainda mais em gratidão a Deus. Nós podemos dedicar um dia do mês a ajudar alguém que precisa, um dia da semana, quem pode, uma manhã por semana, a visitar um doente no hospital, um vizinho que está precisando, a fazer ligações, né? Olha pastor, passa aí a lista de quem está com dificuldade, que eu vou fazer ligação, vou fazer uma oração para essa pessoa, pelo telefone mesmo, vou mandar uma mensagem. Nós somos convidados a nos alegrarmos compartilhando as bênçãos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos a ação de Deus, transformando o deserto que há lá fora, naquelas pessoas, em flores, em jardins. Assim como Deus fez com a gente. Jesus se tornou deserto para nos transformar em jardins. Hoje nós habitamos nessa felicidade. E Jesus usa cada um de nós para fazer o que Ele fez. Para que você, às vezes, tenha que habitar o deserto de outra pessoa. Sentir a dor que ela sente. Não só dizer, está tudo bem aí, vou orar por você. Não, ir lá, sentir a dor dela. Puxa vida, você está sofrendo, hein? Deixa eu sofrer aqui com você. Puxa, como é difícil. Né? E aí você estende a mão, e quando você estende a mão e reergue aquela pessoa, o deserto dela, por meio do seu testemunho da palavra, se transforma num jardim. Pois ela sente a compaixão que aqueles 5.000 homens, mulheres e crianças, 10.000 pessoas, sentiram naquele dia, no olhar de Jesus. Olhe para as pessoas como Jesus olhou para você, com compaixão, com amor. Não olhando as besteiras que você fez, mas olhando o deserto que há no seu coração. O olhar de Jesus para você é igual um olhar de mãe e pai. Sabe quando a criança pinta a parede? Isso eu fiz em casa. A gente pinta a parede com tinta guache, descobre a guache na escola, leva para casa, pensa, nossa, a parede branca da escola é tão colorida, você quer fazer igual na casa inteira. E você pinta a casa, e mancha o tapete e tudo, e seus irmãos ajudam. E aí seu pai e sua mãe chegam, né? Quem que fez isso? Você esconde a mão, não sei. Mas ela vê você todo sujo. É assim que. E seu pai e sua mãe dão risada, né? Porque. Engraçado. Porque ele não olha a besteira que você fez, que a criança fez. Ele olha a criança ali. A criança que não merece nada, porque é um malandro. Ele não olha a malandragem, ele olha a criança. A gente olha a criança, o filho. Depois vai limpar. Mas olha com amor, com carinho. Assim Deus olha pra gente. Ele não fica olhando, esquadrinhando os pecados, olhando para a nossa mão, deixa eu ver sua mão. Não, ele olha no seu olho e diz, meu filho, eu sei que você está passando. Vem aqui, descansa no meu ombro, eu vou te dar força. Quando você tiver força, você levanta e arruma a sua vida, com o meu apoio. É assim que Jesus olha para nós, lembrem-se disso. Né? Nunca digam para os seus filhos, Deus está olhando, olha a besteira que você faz, vou contar para o pastor. Não façam isso. Deus não olha assim para os seus filhos, nem para vocês. Deus olha com amor. Deus não está olhando o que a criança está fazendo de errado. Deus está olhando a criança com amor, com carinho. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que não habita em templos construídos por mãos humanas. É o Deus que habita no deserto, em nossos corações. Amém. Nós vamos